Nesta aula, eu falarei sobre a importância astrofísica dos buracos negros no universo. Eu falarei sobre os tipos de buracos negros que nós encontramos no universo, sobre como nós medimos as massas deles, sobre como nós procedemos para identificar candidatos a buracos negros. Antes de prosseguir, vamos falar um pouco sobre a história dos estudos dos buracos negros. Nós podemos dividir a nossa compreensão da gravidade em diferentes eras da gravitação, vindo desde a Idade Antiga até a Idade Moderna. E na Idade Antiga nós entendíamos a gravitação seguindo os ensinamentos as ideias de Aristóteles, baseado na pseudofísica aristotélica desde 300 a.C., passando pela Idade Média, que da nossa compreensão da gravitação, que foi inaugurada com a publicação do Principia por Isaac Newton e assim inaugurando a mecânica newtoniana. E este curso ele tem se dedicado a entender a gravidade de acordo com os preceitos da que eu chamo de Idade Moderna da gravitação, que foi inaugurada em 1915 com a publicação da Teoria da Relatividade Geral por Albert Einstein, como nós temos visto no curso. E, além disso, teve uma chamada primeira era de ouro dos buracos negros, que aconteceu na década de 60 e no início, na primeira metade dos anos 70. E a primeira era de ouro, ela se configurou como uma verdadeira renascença teórica da compreensão dos buracos negros, na relatividade geral, onde se passou a entender que os buracos negros eles são dinâmicos, pois eles giram, eles vibram, eles evaporam. Eles também se entendeu que os buracos negros são verdadeiras usinas de energia no universo, na astrofísica, dos quais a energia pode ser extraída dos seus espaços-tempos. E, além disso, se demonstrou que os buracos negros são inevitáveis, como nós vimos na aula passada, e quem teve um papel importantíssimo nisso foi o Roger Penrose, em demonstrar a inevitabilidade da formação dos buracos negros mediante um colapso gravitacional genérico. Então, essa foi a primeira era de ouro. E nós recentemente entramos numa segunda era de ouro, que eu coloco o início dessa segunda era de ouro em 2009, com os resultados medindo e confirmando a presença de um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, seguida depois pelas observações diretas de ondas gravitacionais com o LIGO Virgo, com a detecção não só de radiação como de neutrinos vindos de buracos negros supermassivos e finalmente com a observação da sombra de um horizonte de eventos no centro da galáxia M87. Então, nós estamos ainda nessa segunda era de ouro da gravitação, e nessa aula nós veremos alguns dos motivos pelos quais os buracos negros têm tamanho impacto, criando uma verdadeira área da astronomia, que é a astronomia de buracos negros. Vamos recapitular qual que é a principal diferença entre um buraco negro e um qualquer outro objeto astronômico. Então, a propriedade que define um buraco negro é a presença de um horizonte de eventos, que é essa superfície imaterial que separa a região do espaço-tempo dentro do buraco negro da região exterior do buraco negro. E se você cruzar essa superfície, você vai ser obrigado a colapsar na singularidade central, enquanto que se você permanecer fora da superfície, você ainda pode escapar para grandes distâncias. Enquanto que objetos normais astronômicos eles possuem superfícies ou sólidas, como no caso de um planeta terrestrial, como o planeta Terra, ou uma superfície gasosa, como uma estrela. O raio do horizonte de eventos de um buraco negro, como nós já vimos, no caso de um buraco negro sem rotação, um buraco negro de Schwarzschild, ele é dado por essa expressão que está mostrada aqui. E para um buraco negro com uma massa solar, o raio do horizonte de eventos é de 3 quilômetros. E então eles são extremamente compactos.
Desta forma, pelo fato de eles serem tão compactos, se uma matéria, se gás com momento angular chegar perto do horizonte de eventos de um buraco negro, durante essa órbita ele vai ser impelido pela gravidade do buraco negro a girar ao redor da massa central a velocidades relativísticas. E durante esse processo, então, esse movimento relativístico vai causar uma série de consequências astronômicas bastante interessantes. Para nós termos uma ideia da magnitude do campo gravitacional de um buraco negro e de como, portanto, isso vai levar a uma série de consequências astronômicas interessantes, eu mostro aqui um gráfico dos poços de potenciais gravitacionais de objetos que nós estamos acostumados na astronomia, que são os planetas do sistema solar. E nesse caso aqui, a profundidade desses morros aqui mostrados na tela correspondem à aceleração da gravidade induzida na superfície de cada um desses objetos, de cada um desses planetas. E quanto mais profundo, então mais difícil vai ser escalar esse poço de potencial e escapar do objeto astronômico em consideração. Então, nós vemos aqui, vindo desde a esquerda até a direita, nós vemos o poço de Mercúrio, né, que está mostrado aqui no cantinho. Nós vemos aqui Vênus, Terra, a Lua, Marte, aqui algumas das luas de Júpiter, Ganymede, Io, Europa. Aqui está em Júpiter, nós vemos que é um poço potencial consideravelmente mais profundo que os dos outros planetas. Finalmente aqui Saturno e uma dessas luas Titã, Urano, Netuno e, bem, coitado do planeta não Plutão, ele nem está aparecendo aqui neste diagrama. Para efeito de comparação, se literalmente o poço de potencial gravitacional da Terra tivesse uma profundidade de 1 metro, então o poço de Júpiter teria 15 metros, o poço de potencial do Sol teria 3 quilômetros, convertendo a profundidade do poço de potencial gravitacional em literalmente uma altura em metros. Para nós compararmos a profundidade do poço de potencial gravitacional de um buraco negro, nem vai caber nessa escala. Nós temos que radicalmente mudar a escala desse gráfico aqui. Então, colocando um buraco negro e o seu poço de potencial, nós teríamos essa situação aqui. Então, a profundidade do poço de potencial gravitacional de um buraco negro, se a da Terra seria 1 metro e o do Sol fosse 3 quilômetros, a profundidade do poço de um buraco negro seria de 700 mil quilômetros, o que dá 2 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Então, o poço de um buraco negro, considerando a profundidade até o horizonte de eventos, é 1 milhão de vezes mais profundo que o poço de potencial do Sol. E isso vai criar efeitos relativísticos se a matéria chegar na vizinhança de um horizonte de eventos, puramente devido ao efeito da profunda curvatura do espaço-tempo perto de um horizonte de eventos. O quão massivo pode ser um buraco negro? Na natureza, de acordo com as leis da física, só podem ser formados buracos negros se a massa do remanescente da estrela for maior do que 2 massas solares. Caso contrário, o objeto como nós vimos na aula passada, o colapso gravitacional pode ser segurado pela pressão, por uma pressão não térmica ou outros tipos de pressão. Mas se o objeto tiver uma massa acima de 2 massas solares, nada vai conseguir impedir o colapso gravitacional e ele vai se tornar um buraco negro. Então, a massa mínima de um buraco negro é cerca de 2 massas solares. Aqui eu coloquei a massa mínima, um valor aproximado, devido a incertezas do nosso conhecimento da equação de estado nuclear. Mas nós não sabemos qual que pode ser a massa máxima de um buraco negro e, de fato, de acordo com as leis da física, não há limite para o quanto massivo pode ser um buraco negro no universo.
Será que podem ser formados buracos negros com massas menores ou muito menores do que duas massas solares de forma natural? Nós não sabemos a resposta a essa pergunta. Esses buracos negros com massas muito menores, com massas comparáveis à massa de partículas elementares, nós chamamos eles de buracos negros quânticos, e nós não sabemos se é possível a formação desses buracos negros quânticos. E para nós entendermos se na natureza se formam buracos negros quânticos, nós precisamos de uma teoria de gravitação quântica que nós não possuímos ainda. E os buracos negros quânticos, eles possuiriam propriedades bastante interessantes, eles emitiriam grandes quantidades de radiação de Hawking, seriam lugares muito propícios e interessantes para se estudar coisas como o paradoxo da informação nos buracos negros. Porém, como essa é uma aula sobre a astrofísica dos buracos negros, nós nunca observamos um buraco negro quântico, nós não temos nenhuma evidência empírica de que eles existam e, portanto, eu não falarei mais sobre buracos negros quânticos no resto da aula. Existem 3 populações de buracos negros no universo. Existe a primeira, que é a população dos buracos negros supermassivos, que são buracos negros que possuem massas medidas entre 1 milhão de massas solares até chegando a mais de 1 bilhão de massas solares. E nós sabemos que existe um buraco negro supermassivo no centro de toda a galáxia evoluída. A segunda população é a população dos buracos negros intermediários, que são buracos negros que possuem massas entre centenas chegando até 1 milhão de massas solares, e nós temos evidências que estão cada vez mais contundentes de que existem esses buracos negros de massa intermediária no centro das galáxias anãs e também em alguns aglomerados globulares de estrelas. E, finalmente, os buracos negros de massa estelar, que são buracos negros que possuem massas acima de entre cerca de 3 massas solares chegando até menos de 100 massas solares. E existem milhões desses buracos negros estelares em uma galáxia típica no universo. Nós observamos rotineiramente na astronomia os buracos negros estelares em sistemas binários, e nós chamamos esses sistemas binários, dos quais um dos objetos é um buraco negro estelar de binárias de raio-x, e as massas medidas nesses sistemas, que nós podemos medir através da perturbação do buraco negro no movimento da estrela, do objeto secundário, da estrela secundária, entre 3 até 20 massas solares, e esses objetos nós detectamos eles através da emissão em raio-x vinda do disco de gás ao redor do buraco negro, que nós veremos mais sobre esse disco de gás, que nós chamamos de disco de acreção. Então nós observamos esses sistemas com nossos telescópios espaciais em raios-x. Nós também observamos esses buracos negros de massa estelar em sistemas binários em ondas gravitacionais, com o observatório LIGO e Virgo, e nesses casos nós não observamos nenhum tipo de radiação eletromagnética, nós somente inferimos a existência desses sistemas binários invisíveis usando ondas gravitacionais. No caso dos buracos negros supermassivos, nós temos amplas observações da existência deles que habitam o centro das galáxias. E aqui estão alguns exemplos de galáxias que possuem buracos negros supermassivos em seus centros, como a belíssima galáxia Sombreiro no canto esquerdo superior, a galáxia M87, a galáxia M81 e também a NGC 1097 no canto direito inferior. E esses buracos negros supermassivos, ao serem alimentados com gás, o gás ele é acelerado e produz radiação eletromagnética em todos os possíveis comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Como é que nós podemos fazer para saber se nós estamos apontando um telescópio para um buraco negro? Em outras palavras, como é que nós sabemos se há um buraco negro num determinado lugar do espaço? Bem, a ideia seria demonstrar a existência de um horizonte de eventos para esse objeto,
teoricamente isso soa simples, mas na prática isso não é nada simples demonstrar de forma empírica a presença de um horizonte de eventos. Por esse motivo, a maior parte da evidência para os buracos negros ela é indireta e existe um verdadeiro algoritmo que nós podemos usar para determinar se um determinado objeto observado ele é um buraco negro. O primeiro passo desse algoritmo é medir a massa do objeto. Sem uma medida de massa, sem uma medida da massa, é impossível saber se esse objeto é um candidato ao buraco negro ou não. E também você deve medir a luminosidade total do objeto em questão, ou ainda melhor, o espectro eletromagnético da fonte astronômica em questão. Se a massa for maior do que 3 massas solares, ou seja, acima do limite para o limite inferior para a massa de um buraco negro, se a luminosidade inferida for nula ou for o espectro eletromagnético ele não conseguir ser explicado por uma emissão convencional, como por exemplo a emissão estelar, então você está lidando com um candidato a buraco negro. Caso contrário, as observações podem ser explicadas por objetos que não sejam buracos negros. Uma outra também evidência de que você está observando um buraco negro é se você conseguir medir e estimar o tamanho do objeto. E se o tamanho resultante for o raio de Schwarzschild, ou comparado ao raio de Schwarzschild, e combinado com a medida da massa e a medida da luminosidade ou do espectro eletromagnético, você tem evidências ainda mais contundentes de que você está observando um buraco negro e as suas manifestações observacionais. Como que nós fazemos para medir a massa de objetos na astronomia? Normalmente, o método utilizado é nós observarmos o movimento de corpos ao redor do objeto no qual nós estamos interessados e utilizar a mecânica newtoniana. Então, nesse caso, vamos considerar a partícula que está mostrada aqui, uma partícula teste, entendida como um objeto que tem uma massa muito menor do que a massa do objeto central, e essa partícula está com uma certa velocidade e está em órbita circular ao redor do objeto central. Então, usando a igualdade entre a força gravitacional e a força centrípeta, nós vemos que a massa é proporcional ao quadrado da velocidade de rotação do objeto. Nós vemos que a massa é proporcional ao quadrado da velocidade de translação do objeto ao redor da massa central, multiplicada pelo raio da órbita desse objeto. Então, essa aqui é a maneira clássica de se medir massas em astronomia e ela também é aplicada para se medir massas dos buracos negros. Uma maneira alternativa também é usar a terceira lei de Kepler, que nos afirma que a massa do objeto central ela será proporcional à potência cúbica do tamanho da órbita dividida pelo quadrado do período. Então, ela também é útil, é uma forma útil para se estimar a massas em astronomia. Esse aqui é um exercício, então, suponhamos que a partícula teste em questão fosse uma estrela que está numa órbita circular. Você observa que ela está numa órbita circular com um período de 15 anos e o raio da órbita é de 1000 unidades astronômicas. E o exercício aqui é calcular a massa central que está causando esse movimento da estrela, usando a terceira lei de Kepler. E isso aqui é um exemplo bastante concreto que nós veremos isso na prática daqui a pouco nessa aula. Esse método, então, ele é aplicado no caso dos sistemas binários da nossa galáxia, nos quais o objeto mais massivo é um buraco negro estelar, e nesse caso nós observamos a perturbação no movimento da estrela secundária. Nós medimos, então, por exemplo, o período dessa perturbação no movimento da estrela secundária, nós medimos também o tamanho da órbita efetuada pela estrela secundária e assim nós conseguimos estimar que as massas desses buracos negros em sistemas binários é maior do que 2 massas solares. A menor massa já medida para um buraco negro na astronomia é de 3,3 massas solares até o momento em que esta aula foi gravada.
O buraco negro supermassivo mais próximo do nosso planeta encontra-se no centro da nossa galáxia, que aqui está mostrada uma reconstrução da estrutura da galáxia, onde nós estamos então quase na periferia da galáxia, e no centro da nossa galáxia nós damos o nome para esse buraco negro de Sagitário A estrela, pelo fato de que ele está localizado na direção da constelação de Sagitário, e historicamente se deu esse nome de A estrela porque era um nome dado para fontes rádio e se observou uma emissão rádio na direção desse objeto, que essa emissão rádio é produzida pelo gás à medida que antes dele cair dentro do horizonte de eventos desse buraco negro. E este buraco negro, Sagitário A estrela, é um dos buracos negros mais bem estudados na astronomia, graças ao uso de telescópios, de grandes telescópios astronômicos aqui na superfície do nosso planeta. Nós conseguimos monitorar no infravermelho próximo as órbitas das estrelas ao redor do centro da nossa galáxia e, usando a mecânica newtoniana, nós conseguimos então estimar, usando as leis newtonianas, a massa desse objeto central. E aqui o que nós estamos vendo é uma reconstrução computadorizada das órbitas dessas estrelas, baseadas em em 2 décadas de observações e monitoramento do movimento dessas estrelas. Uma dessas estrelas, em particular, tem se mostrado extremamente útil para se medir a massa desse buraco negro central, que é uma estrela chamada de S2. Ela é uma das estrelas mais próximas, até o momento ela parece ser a segunda estrela mais próxima orbitando esse buraco negro. E a distância de periélio dessa estrela, ou distância de pericentro, a distância mais próxima que ela chega do foco da órbita do buraco negro é de 120 unidades astronômicas e o período dessa órbita é de 15 anos. Para nós colocarmos em contexto, vamos considerar o nosso sistema solar. No nosso sistema solar, aqui está mostrado então em azul à esquerda a órbita do planeta Netuno ao redor do nosso Sol, e em verde está mostrada a órbita de um planetóide que foi descoberto alguns anos atrás, chamado de Sedna. E a distância de periélio de Sedna é de 76 unidades astronômicas, que é comparável à distância de pericentro da estrela S2 ao redor do centro da nossa galáxia. Porém, o período de Sedna é de 11.400 anos. Então, só fazendo essa comparação aqui, já dá para ver que a massa que causa a órbita da estrela S2 é muito maior do que uma massa solar. E usando, então, por exemplo, a terceira lei de Kepler, nós inferimos que a massa do buraco negro Sagitário A estrela é de 4 milhões de sóis. E, portanto, no centro da nossa galáxia habita um buraco negro supermassivo. Este fascinante vídeo mostra uma ampliação desde a região baseada em observações reais, de onde é observada as estrelas girando ao redor de Sagitário A estrela, se afastando cada vez mais, então diminuindo o nível de zoom, atravessando a região empoeirada da galáxia, saindo do bojo da galáxia, onde tem uma grande densidade de estrelas, onde nós passamos a ver então o disco da galáxia e finalmente chegando até o plano do céu no observatório em Cerro Paranal, um sítio do ESO, no Chile. Então, a lição dessas observações, desse monitoramento de décadas do movimento de estrelas ao redor do centro da nossa galáxia, é que isso nos ensinou que há um buraco negro supermassivo que nós podemos chamar de nosso, localizado no centro da nossa galáxia, Sagitário A estrela, possui uma massa de 4 milhões de sóis e nós estamos agora fazendo um estudo detalhado, os astrônomos estão fazendo um estudo detalhado dessas órbitas estelares para fazer testes fundamentais de gravitação usando essas observações. Foi este o resultado, a confirmação da presença de um buraco negro no centro da nossa galáxia usando observações do movimento das estrelas ao redor dele, que inaugurou a segunda era de ouro dos buracos negros. E devido a esse resultado, metade do prêmio Nobel desse ano foi dado para o astrônomo e a astrônoma que lideraram 2 times que estudaram o centro da nossa galáxia usando essas técnicas que eu falei
até agora, essas técnicas astronômicas. O Reinhard Genzel, que é o líder do grupo alemão no Max Planck em Garching, na Alemanha, e a Andrea Ghez, que é a astrônoma que liderou o time estadunidense na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Então, ambos dividiram metade do Prêmio Nobel da Física de 2020 por confirmarem a existência de um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Além de observar a órbita de estrelas para entender e medir a massa dos buracos negros supermassivos, nós também podemos observar um outro tipo de pegada astrofísica dos buracos negros, que é o efeito de aceleração que eles causam no gás que se aproxima do horizonte de eventos. Então, o gás, ao cair na direção de um buraco negro, ele contém momento angular, e via conservação de momento angular, ele vai formar esses gases caindo em buracos negros, eles formam discos de gás que nós chamamos de discos de acreção. E aqui está mostrado, então, um desses exemplos é uma animação de um disco de acreção de um quasar, ou seja, disco de acreção ao redor de um buraco negro, com uma grande quantidade de gás caindo na direção do horizonte de eventos. E o que acontece é que, se o momento angular fosse perfeitamente conservado desse gás, ele não cairia para órbitas menores. Mas o que acontece é que ocorre um processo de fricção que dissipa a energia orbital do gás e faz o gás cair em órbitas cada vez menores até finalmente cair na direção dentro do horizonte de eventos. E nesse processo de fricção, o que acontece é que é liberada a energia mecânica convertida em calor, e esse calor, então, ele é liberado na forma de radiação eletromagnética. E é esse o motivo físico pelo qual esses discos de acreção ao redor dos buracos negros, eles são extremamente brilhantes, e eles são alguns dos principais fenômenos que nós observamos com os nossos telescópios aqui no planeta para descobrir e medir as propriedades dos buracos negros, através do efeito que eles causam na órbita desse gás dos discos de acreção. Então, nós observamos o espectro eletromagnético desses discos de gás e nós usamos eles como verdadeiros laboratórios para se entender os buracos negros. Uma coisa muito interessante que acontece quando você tem um buraco negro rodeado de matéria no disco de acreção é que esse buraco negro efetivamente está convertendo a massa dessa matéria que cai na direção do horizonte de eventos em energia que é irradiada em radiação eletromagnética. Então, nós podemos enxergar esse sistema, um buraco negro rodeado de um disco de acreção, como uma verdadeira máquina gravitacional, e nós podemos estimar a eficiência energética de liberação de energia, dado o combustível que alimenta o disco de acreção na forma de gás. E o roteiro desse cálculo, dessa eficiência energética dos discos de acreção ao redor dos buracos negros, é um cálculo que pode ser uma primeira aproximação do resultado, pode ser feito usando a lei da gravitação universal de Newton, mas para obter o resultado correto é necessário usar a relatividade geral. Vamos considerar uma partícula que está vindo do infinito na direção do horizonte de eventos, numa sequência de órbitas circulares cada vez menores. E a pergunta que nós fazemos é quanta energia orbital será perdida pela partícula vinda de uma grande distância até o ponto em que ela desaparece dentro do horizonte de eventos. E isso nos dará uma primeira estimativa da luminosidade que será emitida por essa partícula nesse processo de acreção. Então, qual que é a energia orbital perdida por uma única partícula caindo no disco de acreção? Bem, a diferença de energia potencial gravitacional, desde o infinito até cair na superfície do objeto central, usando a fórmula newtoniana, é dada por essa expressão. Então, se nós considerarmos, ao invés de uma única partícula, nós considerarmos agora um fluxo contínuo de partículas alimentando o disco de acreção, nós tomamos a derivada de m, sendo m a massa da partícula e m maiúsculo a massa do objeto central. E, portanto, a potência liberada por esse processo de acreção de matéria é dado pela expressão newtoniana e, portanto, nós chamando essa potência da luminosidade irradiada, nós temos então essa expressão que relaciona
a luminosidade, que relaciona então a luminosidade liberada por esse fluxo de partículas, esse escoamento de partículas no disco de acreção, com a massa do objeto central, a taxa de alimentação de partículas e o raio da superfície do objeto. Finalmente, nós podemos, escrevendo então essa luminosidade como ela convertendo a massa, a energia associada à massa de repouso dessas partículas que alimentam o disco de acreção, escrevendo essa luminosidade como convertendo essa energia de repouso em energia irradiada com uma certa eficiência energética eta. O que nós queremos agora, então, é estimar essa eficiência energética de liberação de energia pelo disco de acreção. E essa eficiência energética, então, vai ser dada pela razão entre a luminosidade e m ponto vezes c ao quadrado, a fórmula de Einstein para a energia de repouso das partículas do disco de acreção. E fazendo esse cálculo, nós obtemos então que a eficiência do disco de acreção ela pode ser escrita como a razão, ela é proporcional à razão entre a massa do objeto central e o raio da superfície do objeto. Portanto, quanto mais compacto o objeto, ou seja, quanto maior a razão entre M e R e o raio da superfície, maior será a eficiência de liberação de energia nesse sistema. Para um buraco negro de Schwarzschild, usando esse cálculo newtoniano, ele nos indicaria que a eficiência energética de um buraco negro rodeado de um disco de acreção, um buraco negro de Schwarzschild, ela seria 50%. Que é um valor absurdamente grande. Porém, o nosso cálculo newtoniano ele é uma aproximação de primeira ordem, então a ordem de grandeza desse resultado ela está ok, mas para obter o resultado correto, nós temos que fazer o cálculo relativístico, que nós temos condições de fazer usando o que nós vimos nesse curso de relatividade geral, e o cálculo relativístico ele é a diferença do potencial efetivo no infinito versus o raio da órbita da menor órbita circular estável ao redor de um buraco negro de Schwarzschild, o que nos dá então que a eficiência é 6%. Então, na astrofísica, uma escolha usual para a eficiência energética de buracos negros acretando matéria é arredondar essa eficiência para 10%, que é um valor utilizado para estimar a taxa de alimentação de matéria e o brilho dos quasares, por exemplo, assumindo 10%. Para um buraco negro de Kerr, que possui o spin máximo, a eficiência ela é amplificada até 40%, ou seja, um aumento de 7 vezes em relação ao valor da métrica de Schwarzschild, pelo fato que num buraco negro de Kerr, o disco, a menor órbita estável chega muito mais próxima do horizonte de eventos e, portanto, tem mais energia gravitacional envolvida. Para colocarmos em contexto esses valores de eficiências energéticas, nós podemos comparar com as eficiências energéticas equivalentes de alguns sistemas mais familiares. Então, por exemplo, dado 1 grama de açúcar, o metabolismo dos nossos corpos converte esse 1 grama de açúcar em energia dos nossos músculos através do metabolismo com uma eficiência de 10 na menos 10. Ou seja, essa eficiência, então, ela é 9 bilhões de vezes menos eficiente do metabolismo do que a eficiência energética de um buraco negro com um disco de acreção. A eficiência energética da usina de Itaipu, que nesse caso é qual fração da energia de repouso de 1 grama de água é convertida em energia elétrica, que está associada à energia potencial gravitacional da usina, da queda de água da usina hidrelétrica. Nesse caso é 10 na menos 14, então é muito menor do que o valor de 6% de Schwarzschild. No caso da energia eólica, essa eficiência pode ser estimada como 10 na menos 14, ou seja, dá uma eficiência cuja ordem de grandeza é semelhante à eficiência da usina hidrelétrica. E, finalmente, considerando a conversão de 1 grama de hidrogênio em hélio, que libera energia no processo de fusão termonuclear, a eficiência da conversão de energia nuclear em energia
em energia de uma bomba nuclear, ela é de cerca de 8 vezes 10 na menos 4, o que ainda é 100 vezes menos eficiente do que a eficiência de um buraco negro. A conclusão, então, é que a eficiência energética dos buracos negros os torna as máquinas gravitacionais mais eficientes do universo, com eficiências de conversão de massa em energia luminosa entre cerca de 10%, que na verdade é entre 6% e 40%, cujo valor é uma função do spin do buraco negro. E essa energia nós observamos com os nossos telescópios, porque essa energia ela é convertida em radiação eletromagnética que viaja, no caso dos buracos negros com discos de acreção no centro das galáxias, viaja a grandes distâncias, chegando aqui nos nossos telescópios no planeta Terra. Devido a essa grande liberação de energia que nós esperamos devido à acreção de matéria aos buracos negros, isso dá origem ao fenômeno dos núcleos ativos de galáxias, que é o que acontece quando você tem o buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia, e esse buraco negro ele é alimentado por uma grande quantidade de gás fornecido pela própria galáxia, e esse gás, ao sofrer a fricção que vai aquecê-lo na medida em que ele forma um disco de acreção ao redor do buraco negro, e cai na direção do buraco negro central, esse processo vai envolver, como nós vimos, uma grande liberação de energia, que nós observamos então como um grande brilho vindo do centro das galáxias. Então isso é o fenômeno dos núcleos ativos de galáxias. O núcleo de uma galáxia ele é ativado pela alimentação de gás a um buraco negro central, e nós observamos isso já há muitas décadas. De fato, os quasares é um tipo de núcleo ativo de galáxia observado desde a década de 60, que foram descobertos na década de 60. E o brilho desses núcleos ativos de galáxias, ele vem então do disco de acreção ao redor desses buracos negros, e o brilho é tão grande que o brilho do núcleo da galáxia é mais intenso que o brilho total de todas as estrelas da galáxia. Ou seja, o AGN, que é a sigla que nós damos para esses núcleos ativos de galáxias, ele é mais brilhante do que toda a galáxia hospedeira. Os buracos negros no centro das galáxias, eles também produzem ejeções relativísticas de partículas que nós damos, às quais nós damos os nomes de jatos relativísticos de partículas. Aqui é um exemplo de uma imagem astronômica obtida no comprimento de onda rádio, mostrada em rosa. É a observação da chamada radiogaláxia Hércules A, observada então com um radiotelescópio, onde nós vemos em amarelo no centro da imagem o brilho das estrelas da galáxia hospedeira, que é uma galáxia elíptica, e nós vemos esses feixes lineares que estão centrados na galáxia e que acabam terminando nessas bolas ou nessas bolhas que estão de fora da galáxia. Então, isso aí é uma ejeção de partículas que está vindo lá da região central da galáxia, que é causada pela presença de um buraco negro supermassivo. Aqui nós temos um outro exemplo de uma radiogaláxia, a radiogaláxia 3C31, onde nós também observamos esses jatos relativísticos, a emissão rádio mostrada em vermelho. E aqui é um exemplo de uma galáxia M87, que também nós vemos um desses jatos que vem lá do buraco negro no centro da galáxia. Então, os buracos negros também têm um papel na astrofísica de acelerarem partículas, não só acelerarem gravitacionalmente as partículas que estão em órbita no disco de acreção e que grande parte acaba caindo dentro do buraco negro, mas uma parte dessas partículas ela é acelerada para fora do disco, produzindo então esses jatos de partículas que nós observamos com os nossos telescópios. Então é importante esclarecer que as partículas desses jatos elas não saem de dentro do horizonte de eventos.
Se uma vez o gás cair dentro do horizonte de eventos, já era, ele vai colapsar para a singularidade central. Esses jatos eles são material que é expelido de fora do buraco negro. Nós também observamos esses jatos relativísticos em outros fenômenos, por exemplo, em sistemas binários, as binárias de raio-x que eu mencionei no início da aula. Nós também vemos jatos relativísticos lá. Nós vemos jatos relativísticos produzidos quando uma estrela muito massiva colapsa, formando um buraco negro e também produz um jato relativístico. Esse fenômeno nós observamos e chamamos de surtos de raios gama, também conhecidos como gamma ray bursts. Como que um jato relativístico pode ser produzido por um buraco negro? Bem, uma conjectura muito plausível é que a origem desses jatos está relacionada a buracos negros em rotação, os buracos negros de Kerr que nós vimos na aula passada. Então, há um conjunto crescente de evidência que está acumulando que está indicando que essa conjectura ela é correta. E grande parte da evidência vem de teoria e simulações numéricas que mostram que se você colocar um buraco negro de Kerr e alimentar esse buraco negro de Kerr com um plasma magnetizado, ele vai dar origem basicamente a um tornado magnético, digamos assim, que é energizado pelo spin do buraco negro, num processo análogo ao processo de Penrose que eu falei na aula passada sobre buracos negros, e assim produzindo então a base do jato relativístico. Porém, a evidência observacional de que esse processo de fato explica os jatos relativísticos ainda é incompleta. Então, esse é um exemplo na astrofísica no qual a teoria ela está à frente das observações e nós precisamos trabalhar para que as observações nós consigamos provar empiricamente essa ideia de que os jatos relativísticos eles são produzidos pelos buracos negros de Kerr e eles extraem a energia de rotação do espaço-tempo de Kerr. Um resultado muito importante da astronomia é uma relação conhecida como relação M-sigma, e é um resultado astronômico que nos mostra que há uma conexão entre as propriedades dos buracos negros supermassivos e as propriedades das galáxias que hospedam esses buracos negros nos seus centros. Então, este gráfico aqui é um resultado de muitos anos de observações. O eixo Y ele mostra a massa do buraco negro central de galáxias. Então, cada ponto corresponde a um par de medidas, a medida da massa do buraco negro central, e no eixo Y ele corresponde a uma propriedade da galáxia hospedeira, que no caso é a velocidade típica de movimento orbital das estrelas no bojo da galáxia. E esse valor, no fundo, pode ser convertido na massa do bojo. E não se esperaria uma conexão entre a massa do buraco negro central e as propriedades da galáxia hospedeira, pelo fato de que a região que é afetada pela gravidade do buraco negro, a região que é fortemente afetada pela gravidade do buraco negro, ela é muito pequena comparada com a extensão da galáxia. Então, não se esperaria observar qualquer tipo de conexão ou correlação entre propriedades da galáxia hospedeira e as propriedades do buraco negro, a massa do buraco negro, e mesmo assim se observou essa forte correlação entre essas duas propriedades. Essa conexão que mostrada aqui foi descoberta já no ano 2000 por dois grupos de astrônomos, e isso indica que há algum tipo de conexão fundamental entre os processos responsáveis pelo crescimento da massa do buraco negro central das galáxias e a evolução do buraco negro e a evolução das propriedades da galáxia. Por que não se esperava essa conexão? Porque se nós mostrarmos aqui a relação entre o tamanho do horizonte de eventos de um buraco negro, do buraco negro supermassivo, e o tamanho da galáxia observado, a proporção entre esses dois tamanhos é a mesma proporção entre o tamanho de uma uva e o tamanho do nosso planeta.
Então, da mesma maneira que nós não esperaríamos que um objeto do tamanho de uma uva fosse responsável pelo aquecimento global no nosso planeta, nós também não esperaríamos que um buraco negro supermassivo conseguisse afetar as propriedades da sua galáxia hospedeira. Porém, as observações não concordam com essa expectativa e nos mostram de que, de alguma maneira, o buraco negro pode estar afetando a galáxia hospedeira e certamente a evolução desse buraco negro da galáxia hospedeira está interligada. Hoje em dia, uma ideia que tem se mostrado cada vez mais promissora é a ideia de que a liberação de energia pelo buraco negro supermassivo consegue afetar a estrutura e a evolução da galáxia. Então, para nós conseguirmos visualizar essa ideia, vamos imaginar aqui que essa seta que está apontando para o canto direito inferior, ela mostra a direção do tempo, e aqui nós temos uma visão bastante simplificada de uma galáxia mostrada em azul, com o seu tamanho típico, e aqui está o tamanho típico do buraco negro supermassivo no seu centro. A figura não está em escala, e a razão entre o raio do horizonte de eventos e o tamanho da galáxia é de 1 bilhão, ou seja, a galáxia é 1 bilhão de vezes maior do que o horizonte de eventos. Então a ideia é que a galáxia alimenta o buraco negro com gás, através do disco, formando o disco de acreção, e esse disco de acreção ele vai expelir uma quantidade de energia, vai responder a essa alimentação, o buraco negro, expelindo uma quantidade de energia na forma de ejeções de gás. E essas ejeções de gás, então, elas vão acabar chegando no ambiente da galáxia, transferindo essa energia que esse gás trouxe lá da vizinhança do horizonte de eventos para as escalas galácticas, transferindo essa energia para a galáxia e aquecendo o gás da galáxia, que vai ter uma série de consequências para a evolução da galáxia. E nós damos hoje em dia o nome para esse fenômeno, essa conexão entre a alimentação do buraco negro, a produção de energia pelo buraco negro na forma de ejeções de gás e a transferência dessa energia para a galáxia hospedeira, nós chamamos de AGN feedback, que seria então uma relação não linear entre o crescimento do buraco negro e a estrutura da galáxia. Se a energia liberada pelo disco de acreção ao redor do buraco negro for muito alta, há a possibilidade de que essa ejeção de gás pelo disco de acreção ao redor do buraco negro consiga interromper o fornecimento de gás ao disco e, portanto, acabando com a alimentação do buraco negro. Então, esse é um processo bastante não linear e que ele é estudado hoje em dia através de simulações computacionais. Um exemplo de uma simulação de supercomputador usada para entender a relação entre a evolução do buraco negro central e a evolução das galáxias está mostrado aqui. Isso aqui mostra uma região do universo, de um universo virtual simulado numa simulação chamada de Ilustres, e cada pontinho que nós estamos vendo ali são galáxias, e as explosões que nós conseguimos ver aqui são as explosões de energia devido à liberação de energia pelos buracos negros que são alimentados durante o processo de evolução da galáxia. E vejo então que é perceptível em grandes escalas, em escalas de milhões de anos-luz, a energia e as ejeções de energias desses buracos negros supermassivos. E hoje em dia, então, nós acreditamos que a liberação de energia dos buracos negros supermassivos no centro das galáxias é capaz de afetar a formação da estrutura em grande escala do universo, afetando o número de estrelas de uma galáxia, as massas das galáxias, o tamanho das galáxias.